Você sabe quais são as 3 feridas narcísicas da história da humanidade? Pois bem, primeiramente, o que é uma ferida narcísica? A palavra narcisismo ela é derivada do mito grego de Narciso, que é um personagem cujo destino é trágico devido à vaidade que ele tem. A partir disso, foi feita a palavra narcisismo para caracterizar uma visão de si mesmo com uma vaidade excessiva, uma sensação de superioridade exagerada, irreal e disfuncional que a pessoa teria. Com isso, Sigmund Freud diagnosticou as 3 feridas narcísicas da humanidade, começando no século XV, pela teoria do heliocentrismo do Nicolau Copérnico, ou seja, mostrar para a humanidade que, diferente do que ela pensava antes com a teoria do geocentrismo, a Terra onde nós moramos não estava no centro do universo e o universo ao redor dela. Na verdade, a Terra estava girando em torno de outro algo, que é o Sol, e a partir disso ainda veio todo o conhecimento cósmico que vem sendo ampliado cada vez mais, ainda mais se pensar na época do Copérnico, mostrando cada vez mais que a Terra é um detalhe num universo muito estranho, muito complexo, muito grande, do qual a Terra é um pequeno detalhezinho. Então tirou o ser humano desse centro das atenções do espaço onde ele vivia, da galáxia. A segunda ferida narcísica, segundo Freud, foi com a teoria da seleção natural, o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin. O que ele mostrou? Ele mostrou, com a teoria da seleção natural, da evolução, que no desenvolvimento do ser humano como espécie, ele tem semelhanças com as outras espécies na forma que ele se desenvolveu. Antes disso, segundo falam, porque eu não vivia naquela época, eu estava muito longe de nascer, mas a visão do ser humano era de todos os animais, todas as outras espécies, como algo completamente diferente do ser humano. Tinha os animais, tinha os seres humanos, que era uma outra coisa. O Charles Darwin, com os estudos dele, que estão mais comprovados impossível, ele aproximou o ser humano disso, E se a gente pegar essas duas teorias, a gente pode ver como até hoje há bastante resistência a elas. A teoria do Charles Darwin em pautas populares praticamente esquecida, e a questão da Terra plana é uma das grandes polêmicas da atualidade. Por mais que seja uma minoria de pessoas, ainda existe a resistência ao heliocentrismo. E o Freud colocou como terceira ferida narcísica a teoria dele próprio, do inconsciente. O que o Freud mostrou com o inconsciente? O que já era, na verdade, defendido por estudiosos, mas não tão empíricos e tão sistemáticos quanto os psicanalistas e os outros psicólogos dessa geração, ele mostrou, fundamentou, de forma que foi considerada mais popular cientificamente, que o ser humano ele não é racional, na verdade. Ele tem uma parte racional da estrutura dele que negocia, está sempre em administração, em comunicação com essa parte totalmente irracional, que é o inconsciente. Tem uma frase dele que é o eu, que seria a parte consciente nossa. O eu não é senhor em sua própria moradia, o que significa que nós não temos controle nem da nossa própria casa, nem da nossa própria mente, que também foi uma constatação muito polêmica na época, recebeu muitos ataques e recebe até hoje. Então é um tema bem interessante se a gente pensar como tanto são feridas narcísicas quanto ao ego do homem, Vamos pegar lá o heliocentrismo é o centro do universo, a teoria das espécies, da origem das espécies, da seleção natural é acima como ser, e dentro da própria mente, com a teoria do inconsciente do Freud. Eu estava pensando, na hora de fazer esse vídeo, será que a gente não pode pensar aí na possibilidade de no futuro ter uma quarta ferida narcísica que está vindo? Se você vê, as pessoas elas já estão bem incomodadas, elas estão meio que se coçando assim, quando fala em inteligência artificial. É algo que não se terminou ainda, mas já tem um grande temor. Aquele autor, o Harari, não sei se é assim que fala, mas que publicou Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, que vocês devem conhecer. Ele é o maior autor de referência em avisar sobre as mudanças que a inteligência artificial vai trazer. Esse temor de que no futuro vai saber o quanto que ela vai evoluir. Tem evoluído muito rápido, tem conseguido fazer coisas que até então a gente achava que só as pessoas podiam fazer. Então quem não garante que possa melhorar? Será que no futuro a gente vai considerar que a inteligência artificial foi a quarta ferida narcísica da humanidade? Eu acho que eu não vou estar aqui para ter certeza, mas outras pessoas vão poder responder no meu lugar.